Olá, estamos no estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Eu sou Laura Santucci e hoje estamos aqui na Escola Municipal falando então sobre o seminário dos trabalhadores técnicos de saúde, aspectos da qualificação profissional no SUS. Este seminário foi promovido pela Escola Politécnica Joaquim Venâncio, aconteceu agora no início de maio, onde nós tivemos a oportunidade de ter representantes aqui da Secretaria Municipal de Saúde, em especial aqui da Escola Municipal de Saúde e das nossas escolas regionalizadas. Esse seminário teve o principal objetivo de apresentar uma pesquisa que foi feita sobre o processo de qualificação dos trabalhadores técnicos, em especial do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde, o PROFAPS. Essa pesquisa foi feita por 45 professores pesquisadores da Escola Joaquim Venâncio, 5 bolsistas contratados pelo plano diretor do Observatório e também pesquisadores do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. E hoje estamos aqui com a nossa coordenadora da Escola Regional da Região Sudeste, Carmen Tereza Gonçalves Trautweiner. Acertei, Carmen? Sim. Que participou, então, como uma das nossas representantes. Antes de mais nada, Carmen, super obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar neste programa aqui, que tem esse objetivo, né? De compartilhar, de levar as pessoas que estão nos assistindo a oportunidade de contar um pouquinho como é que foi essa experiência no Rio. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada a você, Laura. É sempre importante poder compartilhar as experiências que a gente passa, especialmente se isso trouxer algum acréscimo aos nossos trabalhadores. Obrigada. Bom, antes de mais nada, como é que foi a tua participação, né? Como é que foi, como é que era o seminário? Conta um pouquinho. Hoje é o último programa, né, que nós vamos falar sobre essa temática. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a tua participação. Primeiro foi uma experiência nova, né? Não de ir ao Rio de Janeiro, mas de ir à Fiocruz, né? A Fundação de Saúde, em que pela primeira vez eu pude entrar no prédio que de criança eu passando pela Avenida Brasil visualizava o projeto arquitetônico e ainda não tinha tido oportunidade de entrar na Fiocruz. Então, antes de mais nada, foi uma experiência nova de conhecer, de poder partilhar do trabalho da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e conhecer a variedade de cursos oferecidos, a seriedade com que os trabalhos são realizados, especialmente o apoio à pesquisa, que foi o que nós observamos. Bom, Carmen, o seminário ele teve, acho que a principal, pelo menos do que a gente pôde avaliar, e a gente até já teve a oportunidade de utilizar o material, que eu acho que é isso que é o compartilhar os conhecimentos, né? Que foi uma apresentação do Dr. Júlio a respeito de todo o resgate histórico da regulamentação educacional e profissional no Brasil, né? Em especial dos nossos profissionais de nível médio. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, se isso chamou a tua atenção, se você achou importante, enfim, qual foi a tua avaliação dessa mesa? Olha, extremamente importante, porque o resgate histórico, ele fez parte de toda a coletânea de pesquisas, né? E se retrocedeu a pelo menos 4 séculos de história. Então, por exemplo, nós tomamos conhecimento com o fato de que no século XVIII, por exemplo, o médico ele não estava no topo da hierarquia profissional e ele compartilhava com outros profissionais, trabalhadores também da saúde, das questões da prática terapêutica. Então, eram as mesmas práticas que um médico formado na Europa eram feitas pelos demais trabalhadores. Por exemplo, as ventosas, as sangrias. Então, se observava naquela época que não havia uma disputa do saber médico, né? O saber médico não era uma moeda de troca, por exemplo. Então, algumas pessoas aprendiam vendo
esses profissionais fazendo, eram os aprendizes, e aí iam estabelecendo sua prática e também solicitavam a certificação como médicos. Então, você veja, é interessante o desenvolvimento dessa categoria, né? E isso se deu no século XVIII, mas já no século XIX, quando começaram a aparecer as escolas de medicina, a coisa já foi mudando, já foi se imprimindo uma hierarquia, um poder médico, seja pelo contexto histórico, quando começam a surgir as epidemias, quando começa a surgir todo um diferencial que era preciso destacar esse profissional dos demais trabalhadores. E que trabalhadores eram esses? Os cirurgiões barbeiros, os... Não, tem todo um histórico, né, Carmen, com relação à questão dos médicos, e eu acho que quando você traz essa discussão, é uma discussão do quanto a prática, numa fase, ela era muito mais valorada do que os estudos acadêmicos, e depois como a academia foi superando a prática. E aí, quando vem a formação técnica, e as próprias escolas técnicas, elas buscam justamente favorecer com que nós tenhamos uma reflexão do processo de trabalho e, com certeza, mudar a nossa prática. Exatamente. Então, esses profissionais, eles foram conquistando um outro patamar, né? Até a regulamentação educacional é exatamente isso. Se consolidam, então, as formações tradicionais, as formações pelos processos educativos, né, que já não mais, no século XVIII até começo do século XIX, estavam fundamentadas nessa prática. Eram os aprendizes, mestres e aprendizes dos práticos, né, que faziam as sangrias, que faziam... eram os boticários, né? Então, tudo isso foi uma transformação. E isso se repercutiu também na formação técnica. Por volta do século XX, na década de 30, começa a haver uma ênfase, a necessidade de se debater a regulamentação profissional de todas as profissões. Então, é um momento histórico muito interessante no Brasil, dentro de um contexto sócio-histórico-político de repressão, de uma certa despolitização, né, mas que começa a haver essa necessidade de uma regulamentação da prática. Então, é um salto histórico no sentido da formação, da regulamentação, do exercício profissional. E isso se acende mais na década de 80, quando, então, há um incentivo maior à nossa formação técnica. Então, o nosso histórico também dos cursos técnicos tem um grande impulso nesse momento. Agora, Carmen, como é que você vê, né, ele vai trazendo todo esse resgate histórico, né? Ele chegou até os dias atuais? Bem próximo, bem próximo. Ele, do que eu me lembro, ele chega à questão da Lei 8080, né, em que se constitui a necessidade de uma... da ordenação dos recursos humanos pelo próprio SUS. Exatamente. Mas eu acho importante essa colocação, porque isso é o que dá o norte, na verdade, para toda a política mesmo do próprio SUS, né, e do próprio Ministério da Saúde com relação à formação dos seus profissionais, né? Eu acho que não só a questão do fomento e da própria rede das escolas técnicas. Hoje nós temos 36 escolas técnicas no Brasil, e uma das escolas é aqui a nossa escola, que faz parte desta rede. Mas muito mais do que isso, todo o processo mesmo de educação permanente, todas as políticas e a própria formação da Secretaria de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, que isso dá uma característica importante para a área tanto da gestão do trabalho como para a gestão da educação. Quer dizer, não é outra secretaria, uma secretaria de planejamento, que cuida dos profissionais do SUS, mas sim o próprio SUS olhando para os seus profissionais. Isso, com certeza, ele deve ter trazido, né, nessa discussão. Bom,
Que outro, com relação ao trabalho realizado pela Joaquim Venâncio e que foi apresentado, que você visualiza na construção, inclusive, desse projeto político-pedagógico que nós estamos fazendo aqui na escola, né? O que você viu que você fala, olha, isso aqui a gente pode trazer para a nossa escola, para que a gente possa aperfeiçoar, enfim, o que você... Bom, particularmente a mim tocou um conceito teórico, que é o conceito de qualificação, né? Na construção do projeto político-pedagógico aqui da escola, a gente se deteve nessa discussão. É desenvolvimento, é formação, é qualificação ou é capacitação? Então, eu queria aqui advogar pelo conceito de qualificação, porque é um conceito bem amplo e que vem da sociologia do trabalho e que aborda tanto a formação quanto a construção da identidade profissional e ainda a inserção no mercado de trabalho e o reconhecimento social, que são pilares de sustentação de qualquer profissão. Então, nesse sentido, eu advogo ao constar, uso então, da qualificação. Da qualificação. Bom, nós estamos no momento, Carmen, que eu queria até, isso é novidade, eu aproveito este momento para contar para você e para quem está nos assistindo, que nós estamos construindo, né, o projeto político-pedagógico da escola, e então o nosso movimento agora é fazer um movimento que chegue até você, que a nossa escola, que você que está na ponta, você que está aí assistindo nosso programa na nossa unidade básica, possa contribuir para que escola é essa que nós queremos, né? Então, fazer um movimento que não seja só um movimento nosso, das coordenadoras, da equipe técnica aqui da escola, mas que possa chegar às nossas unidades. Então, que a gente possa chegar, que escola é essa, o que nós vamos fazer, que projeto político-pedagógico tem a cara dessa escola. Então, acho que a gente chegou num momento de apresentar até onde a gente caminhou, e levar aos nossos trabalhadores, né, hoje nós estamos com quase 80 mil profissionais, a possibilidade deles também optarem por que escola é essa que eles querem. Eu acho que sim, é uma participação que precisa ser coletiva, né? E dentro desse movimento eu ressalto então a necessidade de construção do projeto político-pedagógico das escolas hoje regionalizadas, né? Que estão passando por uma transformação e que, sem fugir de um processo de construção do projeto político-pedagógico único, que seria aqui da sede, mas que também possa contribuir pelo conhecimento do seu território na construção desse PPP. Eu acho fundamental, eu acho que é um grande projeto que a gente tem aí pelos próximos meses, né? Porque você ouvir a todos, né? Ter esse processo participativo é um processo bastante longo, mas que a gente tem certeza que ao final a gente vai ter resultados importantes e que as pessoas possam entender que escola é essa, né? Que escola é a escola sede e quais são as escolas regionais. Claro que ela tem um eixo, que ela tem uma estrutura, né? A metodologia que a gente adota aqui é uma metodologia problematizadora, pensar no currículo integrado, isso são eixos e estratégias que nós temos, né? O fomento à questão da educação permanente, o processo de trabalho como eixo educativo dessa escola. Então, são algumas diretrizes que serão únicas, né, nossas, da escola e das escolas regionais. Mas, claro, Carmen, eu acho que a gente tem que pensar mesmo nessa questão, né, de como que a gente consolida isso, né? Eu acho que são etapas, né, a construir. E nesse sentido, eu acredito que um instrumento importante para essa construção também é a Biblioteca Virtual em Saúde, aqui da Secretaria, né, e que tem as suas ramificações em cada uma das coordenadorias. Nós vamos falar da BVS já, Carmen. Antes disso, eu queria voltar um pouquinho só para a gente conversar a respeito dos profissionais técnicos, né? Diante da apresentação que foi feita lá na Joaquim Venâncio, dessa pesquisa, porque foi uma pesquisa de 2 anos, é isso, Carmen? 2 anos. Então, é uma pesquisa, né, bastante longa, bastante consistente. O que foi apresentado com relação aos profissionais técnicos? Quais são as perspectivas? Porque eu avalio que eles devem ter apresentado o que nós temos como, o que é facilitador, né? O que
o bom dessa questão da formação, mas nós temos nós críticos. E quais são esses nós? Né? Como toda pesquisa séria, também essa pesquisa tratou de pontos que não são assim como gostaríamos que fosse, né? Por exemplo, ao tratar de vários cursos, os pesquisadores constataram que nem sempre a regulamentação traz um reconhecimento social ou um desenvolvimento da profissão. Então, infelizmente, esse não é um dado dos mais positivos, porém, já nos apresenta uma realidade para que a gente possa, desde já, modificá-la. Né? Então, por exemplo, no curso de histologia, apareceu a questão da invisibilidade do profissional. O que é isso? É um profissional que é reconhecido no sentido do seu trabalho, a importância do trabalhador é reconhecida, mas ele não é visto enquanto categoria, né? Então, nesse sentido, se torna invisível. Né? Agora, outras categorias ainda se colocam no momento anterior, enquanto categoria de inexistência, então anteriores à invisibilidade. Então é nesse sentido que há toda uma luta pela identidade profissional e pelo resgate de valores, de busca pelos direitos, né, de uma categoria. Até nesse estudo, segunda-feira agora que passou, nós tivemos a oportunidade de apresentar, então, um resgate também no curso que nós fazemos pela Escola Municipal de Saúde, em conjunto com a Covisa, que foi a recepção dos técnicos em vigilância em saúde, que os alunos que cursam, então, um técnico em vigilância em saúde na Covisa. E, naquele momento, a gente mostrou ali um dado importante. Hoje mais o Profaps objetiva, num prazo de 8 anos, né, já começado lá em 2009, né, a partir de 2010, na verdade, realizar processos via todas as escolas, capacitando 700, mais de 700, ou qualificando, então, usando o teu termo, mais de 700 mil profissionais no Brasil inteiro. Né? Então, é uma meta ousadíssima, né, que remete a todas as escolas. Agora, na próxima semana, nós vamos ter um encontro de todas as diretoras das escolas, né, os diretores das escolas em Brasília, no sentido de ter um balanço mesmo do Profaps, né? O quanto nós estamos avançando, o quanto nós vamos pensar aí nas perspectivas de novos cursos, né? Como é que isso fica colado à gestão do trabalho, porque eu acho que isso que você traz é uma questão fundamental. Não dá para a gente está fazendo nosso papel, que é o papel da formação, né, da qualificação. Esse é o nosso papel enquanto escola, mas a gente não pode fugir da questão da gestão do trabalho. Né? Então, quanto isso tem que ser uma política indutora do Ministério, tanto para a área da gestão da educação, mas sem dúvida nenhuma também para a gestão do trabalho. E agora sim, Carmen, eu queria que você comentasse sobre a BVS. Eu sei que você, até como coordenadora da escola, também acumula aí a responsabilidade na região Sudeste de coordenar a BVS da região Sudeste, né, da Coordenadoria Sudeste. Então, você tocou nesse assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Isso também é importante. A Joaquim Venâncio apresentou uma pesquisa, né? Esse seminário foi justamente com esse objetivo. Como é que você vê isso sendo uma das áreas cooperantes da nossa BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde? Bom, primeiro falando da questão da biblioteca da Joaquim Venâncio, é uma biblioteca que tem uma seção exclusiva para a educação profissional em saúde. Isso para mim foi uma revelação, embora eu esteja no campo, na área, eu não tinha esse conhecimento e foi justamente a participação no seminário que me fez, então, ter esse acesso. E é óbvio, eu entrei, já pesquisei muitas coisas e trouxe para cá
a necessidade de divulgar e até poder falar disso no seu programa, eu acho que é muito interessante, porque é uma das primeiras sessões que vai tratar exclusivamente da educação profissional. Então, é muito importante que os profissionais saibam que tem, neste lugar, um lugar de busca, de pesquisa por assuntos relacionados à prática da educação profissional em saúde. Né? Agora, falando da Coordenadoria Sudeste, a Biblioteca Virtual em Saúde, nós estamos com alguns desafios. Nós temos visto a questão de que muitos trabalhos até são inscritos, mas que os profissionais ainda não reconhecem a importância de inserção na BVS. Então, a gente está num trabalho inicial de divulgação da BVS, da importância justamente de fazer o que estamos fazendo aqui, de compartilhar conhecimento com os demais profissionais. Então, a princípio, a gente tem constatado uma dificuldade de registro dos trabalhos, né? Os profissionais com uma certa dificuldade de registrar os trabalhos, né? Até pela importância que a assistência toma no dia a dia, eles têm essa dificuldade, mas muitos registram e há uma participação muito grande em eventos científicos, porém, a gente ainda não teve o mesmo retorno para inserir esses documentos na BVS. Então, nós estamos aí numa etapa de divulgação, de esclarecimento da importância, né, de deixar o seu trabalho disponível na biblioteca virtual, como se fosse uma outra biblioteca qualquer, e em vez da pessoa ir à estante em busca de um livro, vai ao sistema e acessa um documento, um artigo, um pôster, né? Então, ainda são poucos os documentos que temos inserido. Por outro lado, nós estamos já formando uma comissão de apoio à escrita do trabalho científico, não só a escrita, mas também a avaliação, a divulgação do trabalho científico. Porque justamente o trabalho no SUS é um trabalho que está ainda precisando, carecendo de alguns registros, né, com formato, com rigor científico. Então, nós estamos também propondo na Sudeste a formação de uma comissão que dê apoio aos autores. Eu parabenizo pela iniciativa, porque eu acho que a gente tem visto, na semana passada mesmo, nós tivemos uma reunião com os comitês de ética e pesquisa, né? Nós hoje temos na secretaria, né, o nosso CEP, o Comitê de Ética e Pesquisa, que é coordenado pela Simone, o Luiz Gracindo, não é? E nós temos mais dos nossos hospitais, né? O Hospital Campo Limpo, o HSPM, o Cachoeirinha e o Tatuapé, né? Então, eles estavam presentes ali também, os outros hospitais, e eles têm trabalhos belíssimos que passam ali de pesquisa e que muitas vezes eles mesmos colocaram que eles têm que orientar, né? Muitas vezes, olha, como escrever o trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, essa iniciativa é muito positiva, porque qualifica o trabalho, né? Sistematiza, organiza. Então, é uma iniciativa muito importante. Eu fico feliz que a escola esteja aí junto com um grupo, pensando nessa proposta. E aí, com certeza, a gente vai ter cada vez mais trabalhos inseridos dentro da nossa biblioteca virtual em saúde. Depois o pessoal da produção vai colocar o endereço da nossa BVS SMS, porque assim é uma forma de divulgar também para quem ainda não teve oportunidade de entrar, né, e compartilhar os documentos. Bom, Carmen, eu sei que você estava bastante nervosa, mas o programa passa muito rápido e nós já estamos encerrando. Então, eu queria muito agradecer a sua participação, queria passar para você, para suas considerações finais, assim, o que mais você gostaria de colocar, o que deixou marcado para você enquanto seminário, né, para que você, então, encerrasse o programa. Ok, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Olha, Laura, o que mais me marcou nesse seminário no Rio de Janeiro foi justamente a questão
enquanto psicóloga, de muitas das pesquisas estarem ligadas à identidade profissional. Eu acho que esse é um assunto que devemos retomar, abordar com mais cuidado, porque estamos também construindo identidades profissionais na medida em que trabalhamos com profissões novas, como é o caso do técnico de vigilância em saúde, né? E que, nesse sentido, colaboramos para essa construção de identidade. Então, esse foi o aspecto que mais me marcou, além de vários outros. Na verdade, é uma gama enorme de informações que fica um pouco difícil a gente sintetizar num momento até pequeno como esse. Viu? Mas, de qualquer forma, não tem problema. A gente pode marcar outro dia, se você quiser. Tá ótimo, então. Bom, de qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer a todas as nossas entrevistadas, a Ana Luísa, quem mais esteve aqui? A Ana Luísa, a Célia, a Kátia e a Sueli. Todas, a Ana Luísa, coordenadora pedagógica aqui da nossa escola, e as 4 coordenadoras, né, que tiveram a possibilidade de estar, então, no seminário. Infelizmente, as nossas coordenadoras da região leste não puderam comparecer por compromissos anteriormente agendados, mas, de qualquer forma, tenho certeza que a nossa secretaria esteve muito bem representada por vocês. Parabéns e que a gente tenha outras oportunidades aí de ter momentos como esse. Né? Muito obrigada. Bom, para você que está nos assistindo, este foi o programa Compartilhando Conhecimentos. Gostaria muito que você, então, participasse mandando suas dúvidas, suas questões para o nosso e-mail, canalprofessora@prefeitura.sp.gov.br e também nos telefonando no 3044 2975. Nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, então curta a nossa página, curta a página aqui da Escola Municipal de Saúde e também do Canal Profissional, porque assim você terá a oportunidade de ter acesso a toda a programação aqui da escola e também do Canal Profissional. Eu espero você, porque afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até o próximo programa.